paz do Senhor seja com todos. Tudo bem com vocês? Meu Deus! E vamos que vamos! Toda honra, toda glória seja dada a Ti, Espírito Santo de Deus. Muito obrigado, meu Pai, porque nós podemos estar na Tua casa, estar na Tua presença. Mas, meu Pai, muito mais do que nós estarmos aqui na Tua casa, é o Senhor estar dentro das nossas casas, dos nossos lares. Meu Deus, o Senhor tem algo lindo para fazer esta noite. Eu quero a sua atenção, eu quero que você se prenda conosco ao que o Espírito Santo vai entregar para nós essa noite. Há algo especial na palavra de Deus para nós, há conselhos para este tempo, e nós precisamos estar dispostos a entender o que Ele quer de cada um de nós. Sabe, o Espírito Santo de Deus falou muito comigo antes dessa palavra, porque Ele vem tratando esse tema comigo já desde o final do ano. E eu quero que você compreenda as palavras que serão entregues aqui esta noite, porque você vai ter uma base, você vai ter um alicerce forte para continuar em meio ao caos, em meio a este tempo que nós estamos com muitas incertezas, mas para quem conhece Jesus, há uma certeza eterna que pulsa em nossos corações. Baixe tua cabeça, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Tome a cada lar agora, Espírito Santo, tome a cada lar agora, porque, meu Deus, nós precisamos agora conectar contigo. E, meu Deus, que cada família, que cada ambiente, que cada um agora que está conectado nessa palavra sinta a tua presença, a tua unção, o teu querer, a tua soberania, a tua glória. Meu Deus, o Senhor está nas nossas casas e isso não tem preço. Os teus anjos ministradores estão guardando as nossas casas e isso não tem preço para nós. Por isso, ó meu Deus, em nome de Jesus, continue, ó meu Pai, a confirmar a nossa vida em Cristo todos os dias, e que esta palavra sirva, ó meu Pai, como uma vitamina para nós, ó meu Pai, para que renove as nossas forças e nos impulsione, ó meu Pai, a continuar entregando tudo o que temos ao Teu Evangelho, a tudo que temos, ó meu Pai, as Tuas verdades. Usa-nos, ó meu Pai, e faça a Tua vontade se cumprir em nós e através de nós, em nome de Jesus. Amém? Ouvi um amém aí dentro de casa, eu sei disso. Eu estou vendo vocês na minha frente aqui e eu estou muito empolgado. Como diz minha irmã, todo dia você está muito empolgado, né? Realmente, hoje eu já tive uma manifestação, vamos dizer assim, do poder de Deus lá na minha casa, e eu comecei a ouvir louvores e pedir a Deus, né, para que Ele me tomasse por inteiro para esta noite. E aí aquele êxtase já tomou conta de mim, e agora eu quero transmitir tudo o que Ele tem falado comigo para este tempo. Escute, talvez esta pregação aqui hoje faça mais sentido na sua vida do que quando eu já preguei sobre esta passagem aqui. Sabe, no final do ano eu entreguei esta palavra nos jovens como conselhos para 2020. E eu me lembro que na virada do ano, o pastor William pediu para alguns líderes trazer uma palavra. E eu tinha colocado um resumo sobre o que eu estarei pregando aqui. E ele falou: Mateus, entrega essa palavra hoje à noite. E eu disse: pastor, eu não sinto no meu coração ser o melhor momento, porque no final do ano nós fazemos os votos e nós buscamos assim um incentivo, algo que nos eleve a tomar decisões, a entrar o ano com aquela vitalidade, com aquela força, com aquele mover. E a minha palavra era mais para ter cautela, para ter cuidado, para ir devagar, vamos dizer assim. E ele falou: entrega o que o Espírito Santo colocou no seu coração. E sabe, eu mesmo aflito, talvez no fim do ano eu entreguei esta palavra aqui, e talvez não fez tanto sentido para você, mas hoje ela vai fazer total sentido na sua vida. E sabe, e o Espírito Santo me lembrava, porque ele falou: você falou isso, e você deveria ter este cuidado de cada dia ser mais sensível com a minha palavra. E é isso que eu quero esta noite, que você tenha sensibilidade aí na sua casa. Sensibilidade para ouvir a voz do Espírito.
Porque às vezes nós queremos fazer as nossas vontades, sabe? E diante desse cenário de adversidade, nós tomamos muitas decisões erradas, por estar aflitos, por estar, às vezes, preocupados. Entenda uma coisa, todos nós estamos diante de uma provação. Todos nós da igreja, a igreja tem sido contestada, Deus tem sido contestado, pessoas têm levantado perguntas ofensivas à Trindade. E nós como igreja, às vezes, queremos resposta, mas eu quero te dizer, todos nós estamos diante de uma provação. Eu quero te lembrar o seguinte, numa prova, você que já estudou, você que pertenceu a uma escola, numa prova, os alunos estão tirando nota, sabe? E se você não for bem na prova, você não passa de ano. E eu quero falar sobre isso essa noite com você. Quem não tira nota na prova, não passa de ano. Quem não tira nota na prova, ou às vezes vai para recuperação, ou vai ter que fazer de novo aquele ano letivo. E como vai ser quando você chegar lá em dezembro? Como foi sua vida em 2020? Como foi ela até a metade do ano? Qual nota você daria para a sua vida hoje? Como você mediria o seu cristianismo, a sua fé? Como estão os seus anseios, seus valores, seus medos? Que o Espírito Santo gere isso em nós, sabe? Porque num tempo que a igreja é contestada, a luz precisa brilhar mais, a luz precisa brilhar mais diante das trevas. Então é um momento oportuno para que a palavra de Deus seja entregue aos corações. Então eu quero te chamar à realidade que nós estamos diante desse cenário. Quem não tem nota na prova, não passa de ano. E como você está analisando a sua vida? Comece a pensar, porque eu tive que fazer esta análise. E esta frase, ela tem dois sentidos. Porque pessoas vão ser aprovadas para a salvação. E depois no final nós vamos ler Tiago 1,12. E também pessoas estão buscando aprovação para passar para um segundo estágio. E isso nós vamos entender em Tiago 1, do 2 ao 4. Escute, na nossa fé cristã, nós temos que subir degraus. Então nós oramos e pedimos a Deus, aumente a nossa fé, aumente nossa consistência, os nossos valores. E eu quero te dizer que aprovação, se você for aprovado, se você tirar boa nota na prova, você vai subir mais um estágio, mais um degrau na sua fé. Uma palavra que foi muito usada no meio dos jovens o ano passado foi o segundo andar. Os filhos maduros estão no segundo andar. E sabe, é lindo você conseguir estar na presença de Deus, num segundo andar, onde você vê a maioria, sabe, não conseguindo entender o tempo de Deus e as formas, mas aí o Espírito Santo te leva a entender, e isso é prazeroso, a manifestação do poder de Deus, independente de situações. Então, eu quero que você entenda, que nessa provação, tem a ver com a nossa salvação, tem a ver com a luz brilhar diante das trevas, e tem a ver com nós subirmos para um segundo andar, de nós elevarmos o nosso cristianismo, a nossa fé. Então eu quero que você, esta noite, juntamente comigo, entenda que nós precisamos ser consistentes, resilientes. Sabe, essa palavra muito usada na modernidade, mas eu peguei um significado dela e eu acho que ela se encaixa perfeitamente esta noite. Resiliente diz assim, a pessoa resiliente, preste bem atenção, se você estiver anotando, por favor agora, marque isso. A pessoa resiliente tem a capacidade de dar a volta por cima, superando adversidades e transformando experiências negativas em aprendizados. Eu vou repetir para você que está anotando. Pessoas resilientes têm a capacidade de dar a volta por cima, superando adversidades e transformando experiências negativas em aprendizado. Se nós estamos vivendo momentos, experiências negativas,
qual vai ser o aprendizado que nós vamos tirar deste tempo. Como tem sido o nosso aprendizado neste tempo. Então, eu quero deixar o tema para esta mensagem. Seja consistente. Seja resiliente. E talvez alguém que pode dar vários exemplos para nós sobre isso na Bíblia Sagrada é Paulo e Timóteo. E Timóteo, ele enfrentou uma situação também de adversidade. Timóteo foi chamado ao ministério. Logo após Jesus ter sido elevado, quando Jesus foi aos céus, depois de que ele ressuscitou, Timóteo foi chamado ao ministério. E não parecia ser o melhor propósito de vida, você defender uma causa no seu começo, com muitas incertezas, onde ainda havia uma perseguição até a morte. Mas Timóteo permaneceu firme, permaneceu consistente, mesmo ele tendo enfrentado a religiosidade, a adversidade, as pessoas ali indagando ele, mas ele resistiu firme. E Paulo mandou um conselho para ele, na carta de 2 Timóteo, no capítulo 4, e nós vamos estudar esses 4 conselhos que Paulo enviou a Timóteo. E eu creio que esses 4 conselhos vai fazer toda a diferença nesta noite em nossas vidas. Vai fazer toda a diferença para você ter um 2020 cheio da presença de Deus, cheio da glória de Deus na sua casa, cheio da bondade e da misericórdia de Deus. 4 conselhos que estão explícitos para nós, que nós precisamos desfrutar e utilizá-los. 2 Timóteo 4, eu vou ler a partir do 1, eu vou ler primeiro até o 5, e depois, no final, eu vou ler do 6 ao 8. 1 Timóteo 4, 1 diz assim: diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peça a você, com insistência, que pregue a palavra, e insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte, com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Preste atenção nesses 5 agora, que é o versículo principal da nossa palavra esta noite. Mas você, eu estou usando a versão a NAA, beleza, Samuca? Ela diz assim, olha o 5, desde agora, o 5, desculpa, mas você, ser sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Entenda essa palavra comigo. Entenda esses conselhos. O momento era de caos, o momento era de incertezas, medidas as devidas proporções de diferença de tempos, mas é o que nós estamos vivendo hoje. A igreja, ela precisa brilhar, a luz precisa brilhar em meio às trevas. E o evangelho aqui estava surgindo. E Paulo diz que se fosse oportuno ou não, pregasse o evangelho. E é isso que nós estamos se preparando para este tempo que nós fomos chamados. Entenda, 4 conselhos aqui que Paulo entrega, 4 ensinamentos. Primeiro, ser sóbrio, ser equilibrado, suporte as aflições. Não tenha medo, suporte as aflições. Faz um trabalho de um evangelista. Pregue o evangelho, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E cumpra plenamente, cumpra com excelência, cumpra cabalmente o teu ministério. Esses 4 fatores nós vamos discorrer sobre eles. E que isso fique gravado no seu coração.
para que no momento da luta, no momento do medo, do temor, você volte à palavra de Deus, grave esse versículo, estampe ele à sua frente, tire uma fotografia dele na sua mente, nunca perca ele de vista, porque em todas as áreas da nossa vida, nós podemos utilizar. O comentário bíblico do estudo pessoal desta palavra, a Bíblia Estudo Pessoal, faz um comentário fantástico sobre esta passagem, e eu quero ler ela para você. A palavra de Deus vai dizer assim, no comentário da Bíblia Aplicação Pessoal: em certas ocasiões, pode parecer inconveniente defender a Cristo. Veja que faz todo sentido para nós hoje, que estamos aqui fazendo culto online com a igreja fechada. Em certos momentos, em certas ocasiões, pode parecer inconveniente defender a Cristo, ou falar sobre o seu amor às pessoas. Mas pregar a palavra de Deus é a responsabilidade mais importante da igreja e seus membros. Esteja preparado para aproveitar as oportunidades que Deus lhe concede de pregar as boas novas corajosamente. Meu Deus, eu vou ler de novo, porque se isso não falar com você, pelo menos falou comigo, glória a Deus, aleluias. Preste atenção, esteja preparado para aproveitar as oportunidades que Deus lhe concede de pregar as boas novas corajosamente. Não é fácil pregar o evangelho nesse tempo. Eu não estou dizendo que nós estamos com facilidade, que você não vai enfrentar adversidades. Eu estou dizendo, seja corajoso. É o que o Espírito Santo pulsou em meu coração. Sabe, vai lá, entrega essa palavra, seja corajoso. O ano de 2020 vai ser difícil, mas seja corajoso para pregar o evangelho. A palavra continua, ele ainda acrescenta: nós devemos estar sempre prontos para servir, em qualquer situação, conveniente ou não. E finaliza, meu Deus, seja sensível às oportunidades que Deus lhe dá. Seja sensível às oportunidades que Deus lhe dá. Então que essa noite, a sua mente, o seu coração, ele esteja inclinado, porque nós precisamos ser sensíveis ao que o Espírito Santo nos direciona e às oportunidades de falar de Jesus Cristo. Para esse tempo, escute, para esse tempo é que nós estamos na terra. Não há outro motivo para nós estarmos aqui, se não for para revelar Cristo à humanidade. E este sim é um tempo oportuno, mesmo que pareça não ser conveniente, é um tempo oportuno. Primeiro ensinamento que eu quero discorrer sobre ser consistente, sobre ser resiliente. Mantém a sobriedade em todo o tempo. Seja sóbrio em todo o tempo. Sabe, ser sóbrio é ser uma pessoa moderada, é ser uma pessoa equilibrada, é ser uma pessoa que está alerta, é uma pessoa vigilante, é uma pessoa controlada em todas as situações. Diante deste tempo, nós agora estamos atemorizados, talvez amedrontados, mas sabe, se você precisa tomar uma grande decisão, escute isso esta noite: não deixe o seu coração se abalar pelas situações da vida. Não deixe que a ansiedade tome conta do seu coração. Sabe, eu quero dar o meu exemplo. Eu vendi a minha casa há 1 mês e falta 20 dias para eu entregar ela, e eu não sei aonde eu vou morar. Parece loucura, né? Com 2 filhos e uma esposa para cuidar, graças a Deus. Eu não sei aonde eu vou morar. E eu preparando, relendo esta palavra, eu falava: Espírito Santo, não me deixe atemorizado, mas me mostre o lugar onde eu vou continuar cumprindo os propósitos do céu na terra. Porque eu tenho vontades, lugares que eu gostaria de morar. Mas sabe, a vontade maior precisa vir do céu para a terra,
porque aí vai ser a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, se você está atemorizado em tomar algumas decisões, sabe? Espere, reflita, ore, tenha paciência. Meu pai colocou um vídeo e eu compartilhei no meu Face ontem, mas chegou no meu WhatsApp, e ele disse assim: o que nós estamos vivendo hoje tem a ver com as decisões que nós tomamos ontem. E sabe, a decisão que você tomar hoje, em meio à pandemia, vai revelar o seu futuro no amanhã. Uma decisão de onde que eu vou morar pode refletir meus próximos 5, 10 anos de vida. Então, são decisões importantes, e se você tem alguma decisão importante na sua empresa, na sua casa, no seu lar, algo que está te afligindo, algo que está tirando a sua calma, a sua paz, volte lá. Entre na nuvem de glória, se coloque diante de Jesus e peça a sua resposta, peça para Ele abrir os seus olhos espirituais, peça para Ele te dar uma solução. E isso nós precisamos estar fortalecido, porque neste tempo nós tomamos decisões de maneiras equivocadas. Mas ser sóbrio nos seus comentários. Sabe, talvez você não está atuando agora no seu ministério, mas não adianta você assumir 5, 6 ministérios. Tome cuidado, porque nós temos que caminhar a cada dia, melhorando 1% todos os dias. Mas nós não podemos agir pela emoção. Eu quero fazer algo para ajudar. Sim, tem diversas maneiras, e durante esta pregação eu vou citar. Mas não tome decisões equivocadas. Eu vou tomar uma decisão para um mês, depois eu tomo outra. Não. As decisões que você tomou no fim do ano, agora é momento de você refletir. Talvez você precise tomar novas decisões daqui até o final de 2020. Mas seja moderado. Pessoas entram, sabe, com seus anseios, com suas vontades, e eles colocam que eles vão ler a Bíblia 5 vezes no ano. E aí ele começa numa disparada. E aí em 3 dias ele lê tudo bem, uma semana, mas acaba o primeiro mês, ele já não conseguiu aquela quantidade enorme que ele colocou como meta de vida. E aí ele se frustra e para. Então essas decisões precisam ser equilibradas, precisam ser moderadas. Não assuma aquilo que você, não ainda exageradamente, para que você não corra o risco do desânimo. Seja equilibrado. Eu dei esses 2 exemplos, mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Pedro, em 1 Pedro 5, desculpa. Eu falei 2, mas é 1 Pedro 5. Eu vou ler o 7, o 8, mas aqui Pedro está dando conselhos para o povo de Deus, conselhos para a igreja. E o que Paulo falou a Timóteo, Pedro falou à igreja, aos servos de Cristo Jesus. Então que essa noite, esta palavra faça sentido na sua vida. Pedro vai dizer, nessas instruções, 5, eu vou ler o 7 e o 8. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades. Nós acabamos de falar isso. Lance sobre Jesus as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês. Agora, o 8, sejam sóbrios, sobriedade, seja sóbrio nesse tempo de caos. O diabo, sejam sóbrios e vigilantes, sobriedade, vigilância, fique alerta. O inimigo ou o diabo, o inimigo de vocês, o diabo anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Sabe, o diabo tem marcado muitas vidas neste tempo. Há um grande aumento de depressão neste tempo, porque o inimigo tem atacado a mente, tem atacado os corações, tem indagado Deus, e as pessoas estão ficando perdidas. As pessoas não estão vigilantes, estão assistindo mais notícias do que lendo a palavra de Deus, estão
passando dias sem a presença de Deus. E aí outros vêm indagar sobre a nossa fé, e a nossa fé, ela está sem combustível. A nossa fé está num nível muito baixo, porque alimentamos nossa mente com situações da terra, mas esquecemos que as determinações vêm dos céus. Se você elevar os seus pensamentos na eternidade, escute isso, em tempo de guerra você precisa olhar para a eternidade. Se você é um soldado do céu, você não vive pelo que a terra diz, mas pelo que o céu decreta. É assim que funciona. Você precisa ser sóbrio, não abra mão da sua identidade de um pequeno Cristo na terra. Seja sóbrio em todas as coisas. Você, sacerdote, que tem que tomar decisões na sua casa, seja sóbrio. Você, auxiliadora, mulher, você, mulher virtuosa, seja equilibrada, seja vigilante. Esta união familiar vai trazer a paz, a tranquilidade. E nós vamos conseguir passar por este tempo e entender que tudo está na soberania de Deus. Não deixe o diabo atemorizar o seu coração. Não deixe que as verdades da terra estejam acima das verdades do céu na sua vida. Ser sóbrio em todas as coisas. O segundo conselho, o segundo ensinamento é: não tenha medo de sofrer. Suporte as aflições. Sabe, quando nós estamos diante de guerra, soldados voltam feridos, soldados voltam como heróis, soldados voltam mortos da guerra. Não tem como fugir desta realidade. Mas sabe, a esperança da eternidade é o que nos conforta diante do meio do caos. Não tenha medo, suporte essas aflições, porque quando você suporta, você traz consistência para a sua vida. Você continua resiliente, você consegue ver, porque não depende somente de nós, então você consegue ver o agir de Deus. Quando nós tomamos decisões erradas, tem consequência. Mas tomando as decisões certas, com a maneira equilibrada, com o coração na sobriedade, sóbrio, nós temos o agir de Deus sobre as nossas vidas, que nos tira o medo, que nos conforta mediante ao caos. E não tem como. Às vezes nós recebemos uma carga de notícia tão grande, que nos faz ficar atemorizados. Sabe, isso aconteceu comigo essa semana mesmo. Sexta-feira eu estava todo animado, e de repente eu recebo 3 notícias de uma só vez. Sabe, 3 notícias. E quando eu recebi o áudio sobre o nosso irmão Dalmir, do pastor Novaes, sabe, aquilo apertou meu coração. Uma profunda tristeza veio sobre a minha vida. E eu falei: Jesus, a morte é apenas o começo da vida. Não me deixe temer, não me deixe ao meio ao caos parar. E aí veio a notícia de mais uma família, que é da nossa família, uma casa da nossa família, dos nossos arredores. E veio mais a do pastor Eupídio, e aí aquela enxurrada de notícias, às vezes o coração aperta, nós ficamos atemorizados. E sabe, eu fui lá e falei: Jesus, me leva dentro da tua nuvem de glória. Me leva dentro da tua nuvem de glória, porque eu não aceito o medo em meio ao caos. Eu quero suportar essa aflição, eu quero estar de pé, para que a luz de Cristo venha brilhar na terra, para que outras pessoas, outros que estão começando, mais fracos, consigam se alinhar ao propósito eterno. E é assim, a gente vai lá com os nossos medos, com os nossos anseios, e chora na presença de Deus, e Ele nos invade, Ele nos pega pelas mãos, e fala: vem aqui, porque sou eu que te sustento e te deixo de pé. Não tem a ver conosco, é tudo obra do Espírito Santo, porque por nós paramos em meio ao caos e em meio às aflições. Sabe, tem a ver com a salvação, tem a ver com as nossas decisões.
quando eu queria sair de um serviço, eu queria trocar de emprego, e eu tinha medo de tomar essa decisão. Eu não estava sóbrio, talvez, para tomar aquela decisão. E eu pedi conselho para uma mulher, e ela falando, eu contando a minha história para ela, ela disse: Mateus, ore da seguinte maneira: Deus, acelera o propósito que o Senhor tem para mim neste lugar, porque eu não estou aguentando mais. Às vezes nós oramos de maneira errada, às vezes nós não transmitimos as palavras certas. Então, se você perdeu um emprego, precisa tomar uma nova decisão. Se você está esperando uma porta se abrir, escute, Deus tem um propósito neste novo lugar, onde Ele vai te colocar. É assim que funciona. Eu orei a Deus e falei: Deus, acelera o tempo da minha estadia naquele lugar, porque eu estou ficando aflito, eu estou ficando doente, eu não estou bem. Você deve ser sincero diante dos seus medos, das suas aflições com o Espírito Santo, porque Ele vai coordenar, Ele vai mostrar o caminho, Ele vai direcionar. É tudo sobre Jesus Cristo, é tudo sobre a Trindade Santa. E aí a gente perde o medo, a gente começa a suportar as aflições, a gente começa a ficar mais resistente, mais consistente. Há pouco tempo eu passei por isso, e quando eu estava ali na UTI com meu filho, há menos de um ano atrás, e eu tinha orado e Deus falou: eu continuo sendo Deus da cura. E eu olhei para aquela situação, e eu lembro que um dia o Fernando Gabas me ligou e falou: Mateus, como está o Luca? Como você está? E fazia uma semana que eu estava na UTI. E eu disse: ele está lá, está reagindo bem. E eu falei: só que o Espírito Santo já me disse que não vai levar ele, que ele vai ficar. E isso conforta meu coração, porque eu tive várias experiências nesse tempo. E aí o Fernando, ele falou algo que eu quero compartilhar com você esta noite. Sabe, ele disse assim: Mateus, quando Deus nos deixa em meio à prova, em meio a alguma situação, Ele quer confirmar algo novo na sua vida, no seu ministério. E cara, talvez, desculpe a expressão, e talvez você está me ouvindo aí, você é um pai de família, você uma sacerdotisa, e não sabe por que você está sofrendo tantas aflições, e por que você está com tanto medo. Escute, não é errado ter um medo. Jesus diz: neste momento eu estou tremendamente angustiado, mas o que eu farei? Desistirei? Não, pois foi para este fim que eu vim na terra. Jesus, antes de ir para a cruz, disse essas palavras lá em João 12. E eu quero que você entenda isso. Foi para este tempo que você foi colocado na terra. Então, o medo, o temor, ele vem sobre as nossas vidas. Mas, muitas vezes, é para que a gente tire nota, seja aprovado, para que a gente passe de ano com Cristo. Porque Ele quer dar mais coisas. Só que a glória de Deus, ela tem um valor imensurável. E nós precisamos estar preparados para que Ele distribua mais do que Ele quer para nossas vidas. Então é um momento de preparação, coloque isso no seu coração. Esse momento de caos, de aprovação, este momento, ele vai te levar para uma fé mais alicerçada em Cristo. Este tempo que você está em casa, você vai aprender a ter mais intimidade com Jesus Cristo. E Ele vai te levar para um segundo estágio, para um segundo andar. Você vai dar um passo na sua fé. Você vai sentir esta paixão que queima, quando você vê pessoas apaixonadas e não entende o tamanho, mas você passando por provações, você vai alcançar esse estágio. Então, independente da situação que você esteja, sede sóbrio e vigilante, suporte as aflições, não pense que você é o único que está passando por essas aflições. 2 Pedro 5,9, ele vai dizer: resiste, pois firme. Resistam-lhe firmes na fé. 2 Pedro 5,9.
certos de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimento iguais ao de vocês. Veja, esta pandemia é mundial, está aqui na Bíblia. A nossa irmandade, as igrejas, o mundo está sofrendo neste tempo. Mas a palavra continua no 10. E o Deus de toda graça, que em Cristo os chamou, a sua eterna glória. Depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar. Então o que o Espírito Santo está fazendo? Está aperfeiçoando a igreja de Cristo. Ele vai aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. Ele vai fundamentar, fortificar cada um de nós. Esta é a palavra de Deus. Não tenha medo deste tempo. E a hora que o medo tentar invadir a sua mente, o seu coração, vai lá no seu secreto, fala com Ele, coloque diante dEle as suas fraquezas, que Ele vai te fortalecer. E se algum mal chegar na sua casa, há cura, há milagres. E sabe, se a morte chegar, a morte é apenas o começo da vida. Sabe, quando eu vi o comentário da filha do Dalmir, da Tawane, ela diz: guerreiro, descanse no Senhor, porque você combateu o bom combate e guardou a fé. Meu Deus, é isso que vai valer naquele dia. É isso que vai valer naquele dia. E é lindo quando os seus filhos, as pessoas olharem para você e dizer: este foi o guerreiro que combateu com bom combate, mas em meio ao caos, ele não desistiu, ele guardou a fé. É isso que o Espírito Santo nos conduz todos os dias, a combater o bom combate. Continue resistente. Continue consistente no Evangelho. Resista, suporte as aflições. Vença o medo de sofrer. Sofra pelo Evangelho de Cristo Jesus, porque essas marcas vai produzir para você a coroa da vida. É isso que o Espírito Santo quer de cada um de nós para o restante de 2020. Que a gente foque, esteja com os olhos fitos nos céus. Anuncie o Evangelho. Esse é o terceiro ensinamento que Paulo dá para Timóteo. Ele diz: não se atemorize. Sabe, seja consistente, seja sóbrio, seja resiliente e anuncie o Evangelho de Cristo Jesus. Aqui no 2 Timóteo mesmo, no 4:2, ele vai dizer, como nós já lemos no começo, que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina. Sabe, às vezes o medo toma conta de nós achamos que não é oportuno falar de Jesus Cristo. Escute, sabe, Jesus sempre vai ser a solução para todos os problemas da terra. Mas Ele é o justo juiz. Deus é o justo juiz. Às vezes nós nos paramos diante da situação, porque nós queremos julgar a situação com as nossas vontades humanas. Mas escute, Deus, Ele tem o controle, Ele nunca perdeu o controle, Ele é justo. Ele sabe o que aconteceu sexta-feira, Ele sabe porque Ele recolheu, Ele tem o melhor para as nossas vidas. Ele continua sendo o justo juiz. O que acontece é que nós tomamos as nossas decisões e queremos que Deus conserte todas as vezes os nossos erros. Mas escute, se você perguntar para Ele antes, Ele vai mas Ele vai confirmar a vontade dEle no seu coração. E quando Ele confirma, Ele sustenta até o fim. Seja um evangelista. Cumpra o ID, pregue, seja sensível a milhares de oportunidades que estão surgindo todos os dias nas nossas vidas. Sabe, o Vinícius que toca aqui, o Vini, que era da mídia também,
Ele fez uma publicação e eu achei fantástico quando eu vi aquilo. Ele falou: olha, se você não tem o que comer, tá, eu vou resumir para você. Se você não tem o que comer, se te falta um arroz, um feijão, me procure aqui. Me chame no particular, me chame. Não seja orgulhoso, mas eu estou aqui para te ajudar. Não passe fome, não deixe seus filhos com fome. É isto, é ser sensível. É uma oportunidade em meio ao caos de revelar o amor de Cristo Jesus na terra. Nós estamos aqui para amar pessoas, para servir, para ajudar as pessoas. E sabe, quando nós pregamos o Evangelho, como nós estendemos as mãos, as pessoas vão ver Jesus em nós e através de nós. Talvez esse seja o melhor momento para alguém da sua família ver Jesus em você. Talvez para este único tempo é que vai haver uma salvação, que vai trazer o maior galardão da sua vida. Porque assim é que o Espírito Santo age. Assim é que os céus se manifestam na terra. Entenda isso. Sirva pessoas. Servir pessoas é o quarto ensinamento. Entra no quarto ensinamento que Paulo enviou a Timóteo. Ele diz: cumpra com excelência o teu ministério. Então anote aí você novamente, ou você que não atentou para essas palavras até aqui. Você que chegou agora, que está nos assistindo, preste atenção. 4 conselhos para 2020 e para o resto da sua vida. Ser sóbrio em todas as coisas. Suporte as aflições, vença o medo. Faz um trabalho de um evangelismo. Pregue, vá por todo mundo pregando o evangelho aonde você está. Seja sensível às oportunidades que o Espírito Santo colocou diante de você. E quarto, cumpra com excelência. Cumpra com excelência o seu ministério. Lembra que eu falei, as pessoas assumem vários ministérios. Às vezes a pessoa tem 2 ministérios e não dá conta de um. Ela entrega 50% em um, 50% em outro. Não. Sabe, há uma frase no livro do Marcos Madaleno que ele diz: se não for fazer com excelência para o reino, nem comece. Se você não está disposto a ser 100% no seu ministério, não comece algo. Isso é ser sóbrio, é ser vigilante. Jesus nos chamou para este tempo e Ele nos deu um ministério lindo que é servir pessoas. Se você cuida da natureza, você está servindo pessoas. Se você cuida de animais, você está servindo pessoas. Tudo tem a ver com pessoas. E eu quero que você entenda isso. Se servimos a Deus com excelência, as pessoas vão identificar o amor, o zelo, a dedicação ao Evangelho e o amor de Jesus Cristo na terra. Mas algo que o Espírito Santo falou muito comigo, nesse quarto tópico, e eu preciso da sua atenção. Talvez, de todos os conselhos que nos foi colocado esta noite, talvez esse seja aquele que mais me impactou. Paul Washer, ele diz que o maior ministério de todo homem é sua mulher e sua família. E em meio ao caos, está acontecendo algo que a igreja precisa se alertar. Escute, as pessoas estão voltando para casa, só que as pessoas não estão conseguindo cumprir com excelência o seu ministério. Há um aumento no número de divórcios, há um aumento nos abusos sexuais, e nós estamos com a cabeça inclinada ao Covid e não estamos compreendendo, ou às vezes não estamos manifestando essa luz em meio ao caos. Eu quero te alertar, você pai de família, você que está tomando uma decisão, você que já tomou uma decisão errada, não tome uma segunda decisão errada. Se você casou, você fez votos com Deus. E quando nós assumimos uma família, fazemos voto diante dos homens e diante de Deus, esses votos não podem ser quebrados.
Escute, quando pessoas se separam, quando uma família é rompida, eu perguntei, Espírito Santo, mas e aí o que vai acontecer? O Senhor deixou apenas uma maneira de tomar esta decisão. E o que o Espírito Santo gerou no meu coração foi que quando uma pessoa toma essa decisão, ela não está preocupada com a renúncia, com o cuidado do Evangelho. Ela está preocupada em satisfazer a sua vontade momentânea na terra. E sabe uma coisa que ela não entende? É que ela está colocando em jogo a sua eternidade. Se você romper os votos com Deus, para viver a sua vida, você quer dizer, Deus, eu não quero a sua vida, os seus princípios, escute isso. Se você tomar uma decisão própria, não houve arrependimento, e sem arrependimento não há perdão de pecados, e se não houver perdão, não tem salvação. Sabe, se você toma uma decisão para satisfazer o seu ego, você pode errar dezenas, milhares de vezes, sempre haverá perdão se houver arrependimento. Mas se houver uma decisão própria, não há arrependimento. E se não há arrependimento, não há perdão. E se não há perdão, não há salvação. Escute, eu fiquei atemorizado, porque nós estamos enfrentando o caos. E as famílias não estão se fortificando no Senhor, elas estão se desfalecendo. Suporte as aflições na sua casa, suporte as aflições no seu casamento, suporte as aflições pelos seus filhos, mas muito além, suporte as aflições pela eternidade. Sabe, esse pequeno, esse momentâneo tempo de vida produz para nós o eterno peso da glória de Jesus Cristo. Se você tem uma causa que aos olhos dos homens não dá para resolver, eleve ela ao justo juiz. Deixa que o céu tome a decisão na terra, não que você tome a decisão por si próprio. Pessoas estão colocando em risco a sua vida, a sua família. O seu primeiro ministério é a sua casa sacerdote. É a sua casa sacerdotisa, mulher virtuosa. Não abandone o seu primeiro ministério. Sofremos aflições, sabe, mas volte os olhos para a sua casa. Permaneça firme. Não coloque em xeque a sua eternidade por um curto espaço de vida. Que o Espírito Santo gere essa palavra em nosso coração esta noite, porque eu fiquei atemorizado quando ele falou comigo. E é isso que acontece. A terra tem se manifestado, o caos tem tomado conta. Mas se você tomar decisões erradas, isso vai impactar em todos os seus anos de vida. Ser sóbrio. Ser sóbrio. Suporte aflições. Continue pregando o Evangelho. Deixe a sua família ser um pedacinho do céu na terra. Cumpra com excelência o teu ministério. O dia que esse versículo marcou minha vida foi o dia que eu acredito ter pregado e encontrado o melhor discípulo que eu poderia ter na vida. Eu sempre penso isso. Sabe, um dia eu desisti de um discipulado. E eu tomei a decisão pela terra. E eu falei, eu não quero mais. Eu não vou continuar cuidando desse rapaz. Mas naquele dia, acho que um anjo pegou meu pai em outra cidade. E de repente, meu pai chega na minha casa e toca a campainha na minha casa. Sabe, eu estava em horário de serviço, eu fui em casa para imprimir uns papéis, ia voltar para a rua. E meu pai, de repente, é assim que o Espírito Santo faz. Ele toca a campainha e ele me chama. E ele entra e fala, e aí, seu moço? Eu falei, olha, pai, hoje eu estou aqui, acabei de tomar uma decisão séria na minha vida, eu nunca fiz isso, mas eu vou desistir de uma vida. Eu vou desistir de um ministério. Eu vou desistir de servir uma pessoa, porque eu não vejo solução mais para essa pessoa. E meu pai, sereno, com aquela calma dele,
olha para mim e diz: Mateus, você tem razão. Mas um dia, um jovem como você, chamado Timóteo, estava aflito e queria desistir da obra de Deus. E Paulo falou assim: ser sóbrio em todas as coisas. E ele citou esse versículo entrou no meu coração. Ser sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faz um trabalho de um evangelista, Mateus, e cumpra com excelência aquilo que Deus entregou na sua mão. E sabe, nunca mais esse versículo saiu do meu coração. E essa pessoa é aquele senhor que fica aqui, o Claudinei, e mesmo diante de doenças, cadeira de roda, cadeira elétrica, ele está lá no centro, entregando 100 panfletos por dia, sabe? Aquela vida vai gerar maiores galardões do que eu possa alcançar todos os dias. Porque o amor que ele faz a obra de Deus em meio a tantas dificuldades, não se explica. É assim que acontece. E eu quero finalizar com você, diante dessa afirmação. Quem não tira nota na prova, ou vai para recuperação, ou repete de ano. E aí? Qual é o sentido para você? Tiago 1,12. E eu vou finalizar aqui. Pessoal do louvor. Tiago 1. Depois eu vou voltar no Timóteo. Como eu havia prometido, eu vou ler o 6 e o 8. Que eu parei no 5. Mas agora eu quero que você vá em Tiago comigo. Entendo que o Espírito Santo está falando para nós essa noite. Tiago 1,12 vai dizer assim: bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Escute, se você suportar este tempo, essas aflições, se você continuar com a sua luz brilhando na terra, há uma coroa de vida te esperando. Essa leve, momentânea tribulação vai produzir uma coroa eterna de glória para você. Todos nós estamos inseridos em provações. No mundo nós temos essas questões, essas aflições, mas nós precisamos nos manter firmes em meio ao caos. Como vai ser 2020 para você? Como vai ser daqui até o final do ano? Segundo, para você que é crente ou convertido, evangélico, está há 20 anos, sem conseguir nem ler a Bíblia, vivendo um evangelho raso, passageiro, um evangelho que não suporta nenhuma aflição. Escute, talvez essa aprovação seja para Deus elevar o seu nível, para que Deus te chame para obras maiores, para que Deus te use num propósito maior que Ele tem para cada um de nós. E esta aprovação está em Tiago 1, do 2 ao 4. Preste atenção, a palavra de Deus diz: meus irmãos, tenha por motivo de grande alegria. Olha o que o Espírito Santo está falando conosco essa noite. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Nós não queremos, mas é a maneira que nós vamos continuar consistente no Evangelho, resilientes. Então nós precisamos matar a nossa carne, a nossa vontade humana. Entender que o Espírito Santo vai nos sustentar, sabendo, olha o 3, sabendo que a aprovação da fé que vocês têm produz perseverança. E o 4 diz: ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. A integridade de Cristo
Sabe, a fidelidade de Cristo vai nos levar para cumprir obras maiores nesse tempo, neste caos, nesta pandemia. Mas não é só o Covid, é a dengue, é a desigualdade social, sabe, é a mentira, é os casamentos sendo rompidos, é as ideologias, são tantas as questões que nós precisamos ser cristãos resilientes, tornando as experiências negativas em aprendizagem, para que nós possamos suportar as aflições e receber novas pessoas em Cristo Jesus, ajudar os novos na fé, caminhar, levando pessoas até o dia da grande redenção com Cristo Jesus. 2 Timóteo 4, e aqui eu finalizo e agradeço pela sua atenção, e que esses conselhos estejam fotografados na sua vida, na sua mente, e você nunca perca o Evangelho de vista. Obrigado, Espírito Santo, obrigado porque o Senhor tem nos conduzido. Obrigado, ó meu Pai, porque esta aprovação vai produzir para nós, ó meu Pai, resistência, vai produzir para nós consistência no Teu Evangelho. Meu Pai, em meio ao caos, em meio ao caos, levanta a Tua igreja, ó meu Pai, para que a luz venha brilhar em meio às trevas, para que a Tua luz tome forma em nós e através de nós. Meu Deus, se o medo nos atemorizar, nos guarda, meu Pai. Meu Deus, nos leve, ó meu Pai, a Tua nuvem de glória, e tira e lança fora todo o medo, ó meu Pai, que nos faz retroceder, que nos traz espírito de covardia, não nos permita olhar para trás. Espírito Santo, como a Tua palavra diz aqui, quanto a mim, quando Paulo diz a Timóteo, ele diz no 6, quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, desde agora, está guardada a coroa da justiça que o Senhor, reto juiz, escute isso, Jesus, Deus, Ele é o reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Sabe, o Espírito Santo quer confirmar no seu coração o que está acontecendo no tempo de Covid. Você está com medo da morte, mas eu quero te lembrar que há pessoas que estão amando a volta de Cristo Jesus. Se você ainda não se apaixonou por Jesus, você não vai entender o que eu estou te falando. Mas nada nessa vida tem valor maior que a eternidade. E eu quero pedir que você ame Jesus todos os dias. Não se abale em meio a situações. Há pessoas que estão tendo um encontro eterno com o seu Senhor. A morte não pode te parar. Se há algo para você cumprir na terra, você vai permanecer em meio ao caos. Faça uma análise. Qual seria a nota da sua vida até aqui? Melhor, como seria a nota que Jesus daria para você esta noite? Que essa palavra faça sentido na sua vida.